Olá, alunos, tudo bem? Eu estou aqui para mais uma aula de matemática e hoje o conteúdo que nós vamos ver é sobre soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, onde eu tenho a soma de frações com os denominadores diferentes. No caso aqui, o denominador é 2 e o denominador é 3. Então, para mim somar uma fração com a outra, eu não posso fazer isso diretamente, somando numerador com numerador. Por quê? Porque os denominadores são diferentes e, pela regra prática, eu não posso somar. Então, o que eu tenho que fazer para poder somar essas frações? Encontrar uma fração equivalente, referente às aulas anteriores que a gente já viu sobre fração equivalente. Como que eu faço isso? Como que eu descubro qual fração é equivalente ao meio e qual fração é equivalente a 1/3? O primeiro passo que a gente tem que fazer é encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3. Mínimo múltiplo comum do 2, eu vou colocar a tabuada do 2. Mínimo múltiplo do 3, eu vou colocar a tabuada do 3. Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum do 2, começando 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Agora, o mínimo múltiplo comum do 3, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Continua na sequência. Mas vamos parar por aqui, os 3 pontinhos significa que continua. Aí, o que eu analiso? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3? Já que eu tenho os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Eu vou analisar qual é o número que se repete nas duas linhas, nas duas informações. Então, vamos procurar lá, olha. 2 não se repete na linha de baixo, 4 não se repete, mas o 6 se repete. Então, ele é o meu mínimo múltiplo comum, é o primeiro que se repete. Então, o que acontece nesse caso? Para mim encontrar a fração equivalente, eu vou colocar o 6 no denominador, como está aqui, olha. Coloquei o 6 no denominador. E se mudou o denominador, que é o de baixo, também vai mudar no numerador. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho 1/2, que é a fração original, mais 1/3, certo? Aí eu tenho que encontrar a fração equivalente. Fiz o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3, que é o 6. Vou substituir o 2 e o 3 por 6. Então, vamos lá, aqui embaixo. 6 no denominador, sinal de mais, e 6 no denominador. Vou encontrar uma fração equivalente a essa aqui embaixo e vou encontrar uma fração equivalente a essa aqui embaixo. Então, olha, percebam o seguinte. Aqui no denominador não está 2? 2 vezes quanto deu 6? 2 vezes quanto dá 6? 2 vezes 3. Então, foi multiplicado por 3, certo? Lembra que na fração equivalente eu tenho que multiplicar pelo mesmo número? Então, aqui a mesma coisa, eu vou multiplicar por 3 também. 1 vezes 3, 3. Então, multipliquei por 3, tanto o numerador, né, e o denominador, que era 6, também foi multiplicado por 3. Olha, 2 vezes 3, 6. Agora aqui, ó, 3 vezes quanto dá 6? 3 vezes 2. Certo? Então, o numerador eu também vou multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. Percebam agora que com isso eu vou conseguir fazer a soma dessas frações. Por quê? Porque os denominadores são iguais. E eu só posso somar ou subtrair uma fração se ela tem os denominadores iguais. Se forem diferentes, eu tenho que fazer todo esse processo para encontrar o mesmo denominador, encontrando uma fração equivalente. Então, agora eu consigo somar, olha. 3 mais 2, 5.
E o denominador repete, 6. Então, significa que a soma de 1/2 mais 1/3, encontrando pelas frações equivalentes, dá o resultado de 5/6. Ok? Essa fração não dá para simplificar, então ela fica representada desta forma mesmo.